Salve Maria Santíssima! Hoje começa o curso de Mariologia em Horizonte, aqui próximo a Pacajus. Você de Horizonte é o nosso convidado especial, vai ser no Centro de Evangelização Shalom, logo após a celebração. A celebração é às 18h30 e o curso de Mariologia a partir das 19 horas. Um dos livros que será usado no curso é esse livro aqui. Um livro maravilhoso, do Fulton Sheen, ele é servo de Deus. O nome é O Primeiro Amor do Mundo. E como é belo nós falarmos sobre Nossa Senhora, né? O primeiro capítulo, ele vai abordar, ele vai falar o seguinte: o amor começa com um sonho. E ele vai falar que Deus, ele olha para nós e ele vê o que nós somos e o que nós deveríamos ser. Isso no primeiro capítulo, né? E ele vai falar que quando ele olha para Nossa Senhora, de fato acontece aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus sonhou para a Virgem Maria, de forma perfeita. Ele vai fazer várias comparações, né? Ele vai citar Provérbios 8, versículo 22 ao 35, e ele vai falar o seguinte, né? Que antes dele citar esse provérbio, que Nossa Senhora já estava no pensamento de Deus desde toda a eternidade. A beleza, a santidade, como ele ia criar sua mãe, como ele ia adornar de tanta beleza, de tantos dons. Ele vai mostrando, ele vai comparando que, por exemplo, um pintor, antes do, do quadro estar pintado, ele já tem a imagem do que ele vai pintar no seu coração, na sua mente, né? O pintor, o artista. Ele vai falar como Deus, sendo esse grande artista ele já tem, já desde toda a eternidade, esse pensamento, como vai ser a sua mãe. Aí depois ele fala que isso não deve surpreender a nós. Ele vai mostrar outra coisa também, vai dizer o seguinte: na eternidade havia o pensamento de Deus acerca de Nossa Senhora, antes da criação do mundo, antes da criação do céu, antes da criação dos anjos. Que grande mistério, né? E depois ele vai dizer: e depois, quando a humanidade ela entra em processo também de caos, de destruição pelo pecado original, em Gênesis 3,15, o Senhor, ele pensa novamente na Virgem Maria. Entenda que é uma forma de falar também, porque em Deus a gente tem que usar comparações e analogias, porque é um grande mistério, né? Em Deus não há sucessão de tempos, né? Deus na eternidade não tem essas sucessões de antes, agora e depois, né? É uma forma de falar, mostrando que Maria está presente ali no pensamento de Deus desde toda a eternidade, e ela se faz presente como resposta de Deus lá no começo da história da humanidade, lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor fala da inimizade entre a mulher e a serpente. Como é belo perceber isso, né? E ele vai mostrar que nas sociedades pagãs, uma sociedade, aliás, como a nossa pagã, todo mundo, muitas vezes, e modernista, né, acha que não existe o pecado original. Acha que nós nascemos todos bons, como fala Rousseau, né? Que nós fazemos mal porque nós imitamos os maus. E fala também que é o mito do bom selvagem, né? Todo mundo nasceu bom e nós só erramos porque perdão, vemos alguém fazendo mal. Isso está totalmente errado. E também ele vai comentar o seguinte: assim como o primeiro Adão, ele passeava no paraíso, e esse paraíso era de terra, o Senhor fez um paraíso de carne, chamado Nossa Senhora. Mas esse paraíso, sem dúvida, ainda era mais perfeito, aonde o inimigo não poderia mais penetrar nesse paraíso. O primeiro paraíso, o paraíso da criação,
E Nossa Senhora ele vai chamar o paraíso da encarnação, o paraíso do mistério da encarnação, aonde Deus livremente anda por ali na intimidade. E ele vai falar também, né? Quanto mais próximo alguém está do fogo, mais calor ele sente. Quanto mais alguém está próximo de Deus, mais puro ele é. E ele vai falar, quem é a pessoa mais próxima de Deus, senão a Virgem Maria? Então ela é a toda perfeita, é a toda pura. Aí ele vai citar depois o seguinte, que se Deus não tivesse criado a nova Eva, né, que é Nossa Senhora, Santo Irineu de Leão, outros santos vão usar essa comparação, essa analogia desde os primeiros séculos, ele iria dizer assim, aí ele comenta o seguinte, que os modernistas, as religiões pagãs, as pessoas iriam reclamar que o cristianismo é um cristianismo preconceituoso, onde Deus desvaloriza a mulher. E é interessante, né, que as feministas, as pessoas que vivem nesse vazio da fé acusam o cristianismo, acusam São Paulo apóstolo de preconceituoso, acusam a Bíblia de machismo, de uma sociedade patriarcal cruel. E nós vemos a grande beleza do cristianismo desde o início, né? Nossa Senhora como a nova Eva, a Imaculada. E vai falar também, se Deus ele pôde e quis criar a primeira mulher na história da criação como Imaculada, porque no processo, né, do mistério de preparação para o mistério da encarnação, novamente ele não iria criar de forma mais perfeita, mais excelsa, a sua mãe como a Imaculada, a pura, a toda santa, por que não fazê-lo? Aí continuando, né? Em Provérbios 8, 22, versículo 35, Provérbios 8, 22 até o 35, vai falar o seguinte, o Senhor me criou como primícia de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra, desde a eternidade fui formada, antes de suas obras dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado, antes que assentadas fossem os montes. Antes dos outeiros fui dada a luz, antes que fossem feitas a terra e os campos, e os primeiros elementos da poeira do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs regras ao mar, para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra. Junto a ele estava eu como artifício, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai-me. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi minha instrução para ser de sábios, não a rejeiteis. Feliz o homem que ouve e que vela todos os dias à minha porta, e guarda os umbrais da minha casa, pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Aqui fala sobre a sabedoria, né? E muitos santos padres entendem sabedoria como o próprio Cristo, outros como o próprio Espírito Santo. Bento XVI, Papa Emérito, um grande teólogo, o maior teólogo vivo do mundo hoje, ele entende no livro de sabedoria, também no Provérbios, como essa sabedoria sendo Nossa Senhora. Então ele vai fazer todo um processo argumentativo para mostrar também que a sabedoria simboliza ali a presença da Virgem Maria, a prefiguração da Virgem Maria. E ele vai também comentar no livro A Filha de Sião, que aquela passagem que tem em Sofonias capítulo 3, refere-se também a Nossa Senhora como a verdadeira filha de Sião. Como é belo tudo isso, né? Sobre Nossa Senhora, o que Fonton Chi vai explicando. Aí, continuando o que ele fala aqui no primeiro capítulo. Deus nunca faz nada sem preparação excepcional. As duas grandes obras de Deus são a criação do homem e a recriação, ou a redenção do homem. A criação foi feita para homens não caídos, seu corpo místico para os homens caídos.
Antes de fazer o homem, Deus fez um jardim de delícias, um jardim tão belo como só Deus sabe fazer. Nesse paraíso da criação foram celebradas as primeiras núpcias do homem e da mulher. Mas o homem quis não ter bênçãos, exceto de acordo com a sua natureza inferior. Não só perdeu a sua felicidade, ele feriu também seu próprio espírito e vontade. Então Deus planejou a recriação ou redenção do homem. Mas antes de fazer isso, ele iria fazer outro jardim, que não seria de terra, mas de carne, um jardim sobre cujos portais o nome do pecado nunca seria escrito, jardim em que não iriam crescer ervas daninhas da rebelião para sufocar o crescimento das flores da graça, jardim do qual fluiriam 4 rios de redenção para os 4 cantos da terra, jardim tão puro que o Pai Celestial não mancharia ao enviar o seu próprio Filho a ele. E este paraíso da carne cingida a ser cultivado pelo novo Adão era Nossa Senhora. Como o Éden foi o paraíso da criação, Maria é o paraíso da encarnação. E nela, como o jardim, foram celebradas as primeiras núpcias de Deus e do homem. Ou seja, é dentro do mistério do corpo de Nossa Senhora, dela como um todo, no seu corpo e na sua alma, que é celebrado esse mistério, né, das núpcias do homem e de Deus. Porque Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ali há esse casamento perfeito no próprio corpo de Cristo. E esse mistério acontece no seio da Virgem Maria. Aí ele vai falar ainda o seguinte, né? Ela tinha esse privilégio de ser imaculada não por causa dela, mas por causa dele. Por esta razão, os que não acreditam na divindade de Cristo não veem razão para o privilégio concedido a Maria. Se eu não acreditasse na divindade de Nosso Senhor, que Deus não me permita, veria nada além de absurdo em qualquer reverência especial concedida a Maria, acima das outras mulheres na terra. Mas se ela é a mãe de Deus que se fez homem, então ela é a única e, portanto, se destaca como uma nova Eva da humanidade, assim como ele é o novo Adão. Tinha de haver alguma criatura como Maria. Caso contrário, Deus teria encontrado ninguém em quem pudesse dignamente tomar sua origem humana. Um político honesto, ao buscar reformas cívicas, procura assistentes honestos. O Filho de Deus, ao começar uma nova criação, procurou por algo daquela bondade que existia antes do pecado. Haveria em algumas mentes dúvidas sobre o poder de Deus, se ele não tivesse mostrado um favor especial para a mulher, que seria sua mãe. Certamente, o que Deus deu a Eva não recusaria a sua própria mãe. Então aqui é um pouquinho do curso de Mariologia que você participará conosco em Horizonte. Então convido a você a estar conosco, espalhe esse vídeo, compartilhe, em especial se você é da cidade de Horizonte, de outras cidades também, compartilhe. Venha conhecer mais um pouquinho de Nossa Senhora. Nossa Senhora, como falou aqui o Funton Shin, né, o servo de Deus, grande arcebispo. Sem dúvida, por que nós prestamos essa grande honra a Nossa Senhora? Porque é uma devoção que coloca Cristo, que é o centro. É Jesus que é o centro. Não é a Virgem Maria. Até a própria Ave Maria que nós rezamos, quem é que está no centro da Ave Maria? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É Jesus que é o centro. Quanto mais importante é uma pessoa, mais honrada é a sua mãe. E quem é a pessoa, o ser mais importante desse mundo, desse universo, de toda a eternidade, é Jesus. E quem é que está mais próximo dele é a Virgem Maria. Então que Deus abençoe você e que neste dia você possa também se encontrar com o coração de Cristo e com o coração da sua Mãe Santíssima. Amém.